Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns que as indústrias cometem ao escolher seus canais de venda. Eu sou o Diogo Reis, fundador da M5 Labs e ajudo empresas como a sua a organizarem as vendas com dados, canal por canal, ponto por ponto, sempre com foco em margem e escala. Esse vídeo é um complemento do radar comercial e se você não viu, vou deixar o card aqui e se já viu, é hora de virar a chavinha para a gente tentar entender por que tem tanta indústria patinando na hora de vender. Vamos lá? O primeiro erro, talvez o mais comum, seja vender para quem aparece primeiro. Às vezes eu vejo a indústria vendendo para o consumidor final, para o distribuidor, para o varejista e ainda tem representante comercial. Isso de uma forma não muito estruturada. Isso no início até pode funcionar, mas lá na frente pode custar muito caro. É consequência disso que lá na frente vai ser bem difícil desfazer essa confusão. E é por isso que eu sempre defendo começar de um território. Nem toda indústria precisa começar com uma distribuição radial, embora essa eu considero ideal. Se você não for bom onde você está localizado, que dirá longe. Mas tem indústria que consegue, dependendo do público, dependendo do produto, se estruturar bem longe da sua base. Mas eu considero ideal que fixe uma base e lá vá com modelos, de distribuição que sejam complementares. Ou seja, você vai ter uma estratégia de cobertura. Eu indústria, selecionei um local e ali eu vou com todos os canais que eu acho possíveis. Essa estratégia de cobertura, ela vai te dar mais eficiência na logística, mais eficiência comercial e vai evitar uma coisa que a gente vai falar lá na frente, que é conflito de canal. A minha dica aqui é muito simples, defina onde você vai vender e depois para quem você vai vender. O resto é consequência. O segundo erro é não entender a exigência de cada canal. Trabalhar com múltiplos canais é muito interessante, mas também é desafiador. E uma coisa que tem que ficar clara desde o início é que cada um tem uma exigência. Quando eu digo exigência, eu digo em relação a prazo, a tempo de entrega, a tamanho de embalagem, a grade, a cor. Tudo isso sem falar em questões negociais, como prazo, troca, garantia. E isso tudo tem que estar pacificado antes de você sair para vender. Você está imaginando que uma reposição é a cada 15 dias e o canal vai te exigir toda semana estar lá fazendo a reposição de um produto. Se isso não foi pensado antes, isso vira uma apagação de incêndio sem fim. Então a dica aqui é fique atento aos aspectos negociais de cada canal. Existem práticas que já estão estabelecidas no mercado e para entrar ou expandir, elas têm que ser respeitadas. O terceiro erro aqui é desconsiderar a logística. Um dos grandes motivos de eu defender a distribuição radial, ou seja, começar perto da indústria e ir expandindo, é justamente a questão logística. A gente precisa aprender com o tempo com o melhor custo-benefício entre volume e frete, para que sua margem não seja corroído pelo custo logístico. Eu vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. Imagina que você fez uma venda de R$ 10.000 para uma empresa que está a 100 quilômetros e esse frete custou R$ 700. A gente está falando de 700 sobre R$ 10.000. Isso corresponde a 7% de frete. Agora imagina que esses mesmos R$ 10.000 foram vendidos a 300 quilômetros de distância e o frete vai custar o dobro, R$ 1.400. Nesse caso, o frete já está correspondendo a 14% da minha venda. Isso significa que para atuar no mercado de 300 quilômetros só vai valer a pena se eu tiver pedidos de R$ 20.000. Nesse caso, o frete corresponderia aos mesmos 7%. Por isso que quanto mais eu ando, mais volume eu tenho que entregar. Existem estratégias de centro de distribuição ou utilização de distribuidores que dão uma atenuada nesse custo, mas o fato é que isso precisa ser entendido antes. Quarto erro cometido pelas indústrias: falta de política comercial. Quando eu falo de política comercial, é ter regra mínima de preço, de margem, de volume por canal. Quando eu não tenho isso, acontece uma coisa que eu considero gravíssima, que é conflito de canais. Agora imagina a seguinte situação: uma indústria ela vende direto para o varejista. Até aí tudo bem. Só que depois de um tempo, ela passa a ter parceria com o distribuidor. Imagina o distribuidor vai visitar o varejo e já encontra lá o produto da indústria.
Olha a confusão que isso gera. Imagina se a indústria ela continuar vendendo, como é que fica o giro do distribuidor, que já visita aquele lugar, já tem um custo logístico e já vende outros produtos, só que ele não vai conseguir vender porque a indústria já está vendendo para o varejo. Isso não vai funcionar. Outro caso muito comum de conflito de canal é a indústria vender direto para o consumidor final. O que acontece nesses casos é que silenciosamente o produto ele deixa de girar nos canais indiretos. Você imagina, se eu já estou abastecendo o mercado, como é que vai ficar? Se o cliente está comprando de mim, ele vai deixar de comprar no supermercado, no pequeno varejo, no que quer que seja. Dependente do produto, seja um produto de cosmético, de moda, se eu estou vendendo direto, eu estou abastecendo o consumidor e esse, por sua vez, não vai no varejo comprar. Então, silenciosamente, daqui a um tempo, por seu produto não estar girando, automaticamente, quem está analisando ali giro do produto vai achar que seu produto está encalhado. Mas é você que está trabalhando contra o produto girar no canal correto. O quinto e último erro é depender exclusivamente de um único canal. A nossa avó já dizia para não colocar todos os ovos numa cesta só, né? E aqui nesse contexto quer dizer que a gente precisa diversificar ou, na verdade, balancear os canais para que dilua também o risco da empresa ser dependente de apenas um canal. Esse é um risco silencioso, só vai saber a dimensão dele na hora que acontecer e pode ser tarde demais. Isso também não significa que precisa sair correndo, atabalhoado, querendo vender a qualquer custo, diversificar de qualquer maneira. Nada disso. Você pode abrindo outros canais aos poucos, entendendo como eles funcionam, e essa diversificação vai acontecer naturalmente. Esses erros às vezes parecem simples, né? Mas custam caro, e muito caro. Mas quando você começa a corrigir isso, o resultado vem. E você começa a vender com muito mais previsibilidade e margem. Aproveita e deixa aqui nos comentários o erro que você mais se identificou. Se você chegou até aqui porque se interessa pelo assunto de vendas e indústria, provavelmente já passou pelo dilema se era melhor expandir desenvolvendo novos produtos ou expandindo para novos mercados. Essa matriz que eu apresento no vídeo vai te ajudar demais a tomar essa decisão. Até o próximo vídeo.